E aí, pessoal? Então, eu fico aqui pensando qual é o melhor personagem da Liga da Justiça. E só vem à minha mente o Cyborg. Obviamente que eu estou falando do filme do Zack Snyder, da Liga da Justiça, que está sendo o maior fenômeno da cultura pop hoje em dia, né? Os nerds, as nerdices, estão vendo esse filme, finalmente uma versão definitiva do diretor. E óbvio que esse filme já teve a sua versão, que não foi do diretor, mas sim podemos dizer que foi uma versão do estúdio. Uma versão em que muitos meteram o dedo, inclusive o Joss Whedon, que ficou de frente para aquele projeto. Então, o Cyborg, ele tem uma importância muito grande. Ele é fundamental para essa história. Então vamos contar aqui qual é a grande importância, tudo que leva a crer que o Cyborg é o melhor personagem desse filme. Então se você está gostando aqui do tema do vídeo, comenta aqui embaixo, curta o vídeo e dá aquele like que ajuda muito. O Cyborg, ele tem uma grande importância, principalmente para explicar as caixas maternas, os itens que são de grande relevância para a história. A gente entender de onde vem e como elas funcionam. Então, como o Cyborg é um personagem que veio diretamente das caixas maternas, ele consegue compreender além do que os outros personagens. E ele também tem uma grande influência tecnológica, onde ele pode fazer o que ele quiser, praticamente, né, naquela cena onde ele consegue hackear todas as redes de telecomunicação, de internet e até hackear os próprios bancos para poder ajudar aquela pobre senhora onde tinha uma vida bem sacrificada. Então ele consegue ali trazer um alívio financeiro para aquela senhora. E ele se sente muito bem fazendo aquilo. Obviamente que o Cyborg, ele tem na trama a jornada de um herói. Ele é muito poderoso e ele precisa pegar seus poderes para fazer o bem, né? Isso aí é o cerne de todos os heróis, né? Como assim dizia o Peter Parker ali na Marvel, né? O tio Ben do Peter Parker, onde tem grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E ele sabe introduzir muito bem isso. Mas falando das caixas maternas, o Cyborg, ele consegue dar aquela explanação do que são aquela tecnologia alienígena, que é uma tecnologia muito poderosa e que ele é um filho, né, das caixas maternas também. Além de ele conseguir encontrá-las em um momento do filme, ele também tem uma questão de conseguir comunicar com elas. E daí tem o desfecho final, né? Obviamente aqui tem muitos spoilers, tá? E tem um desfecho finais que ele consegue separar as três caixas que já estavam unidas e por poucos segundos, antes mesmo do Flash voltar no tempo, tudo ia por água abaixo, né? Tudo ia ser transformado no planeta Terra. Inclusive, o próprio Superman morre nessa cena. O Cyborg também morre. Todos os personagens da Liga da Justiça morrem, menos o Flash, que consegue voltar no tempo. Mas antes disso, né, de acontecer, esse é o final do filme, é tanta a importância dele diante das caixas maternas, que são itens importantes também para a trama do filme, para tudo que está acontecendo. E vemos também o desfecho daquilo se a equipe da Liga da Justiça não tivesse intervido o Lobo da Steppe. Mas antes vemos que tem a ressurreição do Superman. Aquilo só acontece porque o Cyborg também foi ressuscitado pelas caixas maternas. E ele dá, né, a ideia, né? No caso, ele traz a ideia, porque como ele foi ressuscitado, então o Batman fala: você foi ressuscitado pelas caixas maternas. E ele disse que sim,
e que conseguiria fazer com que a caixa ressuscitasse o Superman, com a ajuda do Flash, né, no caso. Mas, de qualquer forma, já foi feito duas ressurreições da caixa materna. Da mesma caixa que ressuscitou ele, ressuscitou também o Superman. E mostrou que aquilo era uma teoria possível. Coisas que no filme anterior, isso foi muito banalizado. A caixa serviu para ressuscitar o Superman, mas por que eles tiveram essa ideia, já que não foi apresentado tão bem como foi a origem do ciborgue? Então temos no filme duas cenas que mostram que a caixa materna ressuscita, sim, as pessoas. No caso do ciborgue, estava faltando pedaços do corpo dele. Então a caixa materna conseguiu ressuscitar ele e ainda deu um novo corpo. Já no caso do Superman, a caixa só precisou ressuscitar o Superman, que estava com o corpo intacto. Então é isso. O ciborgue também tem essa importância, influência no filme. A influência de mostrar o que é aquela caixa materna e como ela funciona. Isso é muito bem explicado e dá para entender muito bem. Isso é muito bom. Aí a gente fica, né, pensando na questão da Liga da Justiça de 2017, que foi um filme fracasso. Por quê? Porque cortou as cenas do ciborgue. O Ray Fisher, ele criticou do começo ao fim, desde que foi anunciado que o Snyder Cut iria vir para o público, ele está nas redes sociais criticando a produção do Joss Whedon, da Liga da Justiça, falando que várias polêmicas e que depois de ver esse filme a gente percebe que tem alguma coisa errada. O Ray Fisher tem razão e isso tem que ser levado aos tribunais e alguma coisa tem que ser feita. Não vai ficar nas nossas mãos, mas que sim, a gente precisa estar de olho nessa nova fase do cinema. Porque o Ray Fisher, no primeiro filme, eu achei um péssimo ator. Eu achei que as cenas que ele estava fazendo como ciborgue era muito ruim. E o pior, o Ray Fisher parecia mais uma ponte para o Flash fazer piada. O tempo todo, no filme da Liga da Justiça de 2017, do Joss Whedon, o ciborgue sempre está fazendo a escada para que o Flash faça as suas piadas. E isso foi totalmente descartado, né? Na verdade, isso nunca existiu. Obviamente que o Flash é muito engraçado nesse filme também, mas também tem seu ar de seriedade, assim como o ciborgue, que nenhuma vez ele tem piadas e tudo mais. Ele tem sempre um cara que, na medida certa, tem o seu grau de seriedade para a trama do filme. Já nesse filme, eu acho que ele é um dos melhores atores. Ele consegue entregar a emoção e o sentimento para o filme da Liga da Justiça. Um filme que precisa ter também a ligação de um herói que teve perdas. Ele perdeu a mãe, perdeu o pai e, no fim, ele iria se sacrificar para poder salvar o mundo. Então, assim, eu acho que no primeiro filme da Liga da Justiça de 2017, nenhuma morte teve, né? Não teve nada, nenhum peso sentimental para que o ciborgue fizesse alguma coisa, o Ray Fisher interpretasse. Entenda, quando eu vejo a expressão do Ray Fisher após perder o pai, é incrível. Eu acho que ele traz todo o sentimento possível de uma pessoa que está perdendo um ente querido. E ele só está interpretando com apenas um lado do rosto. Então, assim, mano, aquilo dói o coração. E o cara
é um dos melhores atores que eu já vi. Eu acho que eu queria ver agora ele em alguns outros filmes. Então assim, o pecado maior do filme da Liga da Justiça de 2017 foi ter cortado as cenas de Ray Fisher, do Cyborg. E o Snyder trouxe, né, além de trazer muito ser benéfico, né, para a vida dele, em relação a trazer de volta aí uma coisa que traz um alívio, né, porque ele perdeu a filha, né, o Zack Snyder, né? Também traz alguns paradigmas para outros atores, outros como Ray Fisher. Então, como o próprio, é uma redenção, né? Parece uma história de redenção, como também a do Jared Leto, que fez uma baita de uma participação, mostrando ali que ele sabe sim interpretar o Coringa bizarrão. Bizarro, quando eu falo, não é que eu tô falando que ele tá mal. Eu achei ele muito bom. E eu acho que é um Coringa que te deixa com medo e apreensivo. Então assim, eu acho que são diversos outros personagens ali que teve as redenções. Inclusive ali o próprio Lobo da Steppe, que não é um personagem que existe, mas que se ele existisse também teria sua redenção. Então, é só aqui no final, tive só uma analogia, né, sobre as redenções que o Zack Snyder trouxe quando lançou seu Snyder Cut. E que isso, pensando nisso, isso deveria ter vindo desde 2017, e quem sabe a gente já teria o segundo filme, a sequência, e teria o desfecho final, acabou, bola pra frente, DC, poderia ter outros filmes e quem sabe fazer uma nova franquia, já finalizando essa que o Zack Snyder criou. Então, eu acho que a gente já sabe o que a gente vai pedir, né? Que é a hashtag Restore the Snyderverse. Então é isso aí, galera. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos na próxima. Aqui do lado tem vídeos para você assistir, um botão para você se inscrever. Obrigado e até a próxima, galera. Valeu! Tchau!